A Grande Esfinge de Giza é um dos maiores ícones da antiguidade, mas os seus segredos são tão grandes que nem sabemos qual é o seu verdadeiro nome. Esfinge é um nome grego que surgiu com a chegada de Alexandre o Grande ao Egito no século IV a.C. E Horus no horizonte da estela do sonho de Tutmés IV também não parece ajudar muito. Quem foi que a construiu? Quando e com que propósito? Para encontrarmos essas respostas temos que recuar no tempo. A partir do sexto milénio, alterações climáticas desertificaram o Sahara e forçaram as populações a fixarem-se no vale do rio Nilo. No quarto milénio, relações com a Mesopotâmia trouxeram desenvolvimentos na agricultura e nos sistemas de irrigação, nova ordem social e novas crenças religiosas. Também trouxeram lápis lazuli, a faca Jebel El Arak e esculturas em estilo sumério como esta. Por volta de 3000 a.C., Narmer uniu o Alto com o Baixo Egito, como atesta esta paleta também com o mesmo estilo artístico. Em seguida, parece ter havido uma ruptura com a Mesopotâmia, uma ruptura que poderá ter acontecido no seio da civilização suméria e que interrompeu as relações entre as duas civilizações. Qualquer coisa tão catastrófica como as cheias bíblicas de Noé, que, ao que parece, foram copiadas do épico de Gilgamesh, o maior e mais lendário dos reis sumérios. Assim sendo, o Egito teve que manter-se sozinho, e foi o que fez com pessoas como o grande Imhotep. Gradualmente foi criando as suas próprias interpretações da religião, da arte e do próprio universo. Substituíram as mastabas por pirâmides como túmulos para os reis. A primeira foi a Djoser, em Saqqara, projetada pelo próprio Imhotep. As pirâmides, que eram templos ao deus Sol e imponentes símbolos de propaganda que legitimavam o poder do faraó. Ordem sobre o caos. Por volta de 2600 a.C., e depois do faraó Snéfero, que foi um grande construtor de pirâmides, dizem que construiu três, o seu filho Quéops alterou o local da necrópole real de Darshur para Giza, 20 km mais a norte, e construiu a Grande Pirâmide. O seu filho Kefren construiu uma segunda, igualmente imponente, aparentemente mais alta e com um anel de granito vermelho na base. O filho deste, Menkaure, construiu uma terceira, mais modesta em tamanho, mas toda coberta com granito vermelho sagrado de Assuano. Acerca da Esfinge, diria que ela não foi construída por Kefren, porque ela não está completamente alinhada com o seu complexo funerário. No local, esse desalinhamento é por demais evidente devido ao volume das construções, e em última análise foi o que me levou a este estudo. Por outro lado, a avenida cerimonial de Kefren parece querer evitar a Esfinge ao não se dirigir perpendicularmente para o rio. Também o facto da parede norte do templo ter sido construída com a mesma inclinação da avenida e da ligação entre o templo e a avenida ser efetuada no canto e não no meio do templo, reforçam a ideia de separação entre o complexo funerário e a Esfinge. Além disto, as necrópoles da aristocracia de Kefren não estão do lado norte da avenida cerimonial onde está a Esfinge, mas sim todas do lado sul. Sendo assim, deduzo que a Esfinge lá deveria de estar quando Kefren construiu o seu complexo funerário. Mas penso que seria uma esfinge diferente, apenas com a parte da rocha que se eleva acima do chão de laje natural, sem fosso. Provavelmente construída por Djedefre, seu irmão e faraó anterior que a construiu à imagem de seu pai, o grande Quéops. Na sua pirâmide em Abu Ruaz, 8 km mais a norte, utilizou cortes inovadores no leito rochoso natural. Os mesmos artesãos poderiam igualmente ter talhado a esfinge. Também há quem pense que poderá ter sido Quéops a construí-la, mas o afastamento dos seus templos e dos túmulos dos seus nobres não parece confirmá-lo. Poderá também ter sido um faraó muito mais antigo, mas sem artefactos esta possibilidade vai além da história.
Independentemente de quem terá sido o construtor inicial, o fosso foi construído depois de Quefren, uma vez que foi necessário refazer um dos cantos do lado norte do seu templo do Val para acomodar o chamado Templo da Esfinge, que foi feito com as pedras retiradas do fosso, ao contrário das pedras do templo de Quefren. Isto indica que as construções não foram simultâneas, mas sim sucessivas, e que o templo do Val do Quefren foi construído em primeiro lugar. Também o corte da rocha do lado sul do fosso foi feito no alinhamento da avenida cerimonial de Quefren, sugerindo que esta já lá deveria de estar quando o corte foi efetuado. O fosso quase duplicou o volume da esfinge, e é a causa da desproporção entre o tamanho da cabeça e o tamanho do corpo. Além disto, o chamado Templo da Esfinge não está alinhado com a Esfinge, está alinhado com o Templo de Quefren, tanto no plano vertical como no plano horizontal. Também se tem falado nos padrões erosivos no corte da rocha do fosso, como se eles fossem indicadores de uma cronologia muito mais antiga. Mas penso que isso deve mais à qualidade específica do calcário do que à passagem do tempo em si. Algumas pedras na base das pirâmides apresentam padrões de erosão semelhantes. Eventualmente, tudo o que Efren terá feito foi desviar a sua avenida cerimonial para assim respeitar a memória dos seus familiares. Sintetizando, diria que a Esfinge é anterior ao Kefren e que o Templo da Esfinge, juntamente com o Fosso, são posteriores. Djedefre, ao mesmo que Ops, podem ter construído a Esfinge, mas também pode ter sido um faraó da primeira, segunda ou terceira dinastias. A grande maioria desses faraós considerava ser a personificação do deus Horus na Terra e associaram o seu nome ao dele, como Horus Narmer, Horus Pássaro, Horus Caba e muitos outros. Quando Tutmés IV, por volta de 1400 a.C., no Império Novo, redigiu a Estela do Sonho, única referência da história egípcia às fins, para nela descrever o sonho que alegadamente teve enquanto descansava na sombra da cabeça das fins, e onde esta lhe terá dito que ele seria faraó se lhe retirasse a areia que a cobria. Nessa mesma estela refere-se às fins como Horus no horizonte. É possível que se refira não ao deus Horus, mas sim à sua representação viva na Terra, que seria um faraó das primeiras dinastias, provavelmente Horus Narmer, o unificador do Egito. Na verdade, a esfinge tem cabeça de faraó e não de falcão, que seria a mais comum representação do deus Horus. Além disso, Horus é o único deus do período lendário que é representado com as duas coroas, a do Alto e a do Baixo Egito, que simbolizam a unificação do reino. E Horus Narmer foi o primeiro faraó a realizar esse feito. Aparentemente, os faraós, seus sucessores imediatos, também já o consideravam como o grande fundador. Mas enquanto as pás da arqueologia não desenterrarem factos que associam a esfinge a Narmer, eu diria que esta foi feita por Djedefre e representa o seu pai, o grande Quéops. Porque o que resta da cara da esfinge não apresenta semelhanças com Djedefre, nem com Kefren, mas poderá ter semelhanças estruturais com a única imagem existente de Quéops, uma escultura de 7 centímetros. Quanto ao chamado Templo da Esfinge e ao fosso que envolve, diria que foram construídos depois do complexo de Kefren, provavelmente na quinta dinastia, uma vez que a dimensão das pedras, algumas com mais de 80 toneladas, é condizente com as estruturas do Império Antigo. E também porque o Templo da Esfinge parece ser um templo solar, culto muito utilizado no Império Antigo e em particular na quinta dinastia. A partir da terceira dinastia, a proeminência do culto de Horus, deus dos céus, foi sendo progressivamente substituída pelo culto de Ra, deus Sol e criador do mundo. No final da quarta dinastia, Seberquerés entrou em conflito com os sacerdotes de Ra, mas o faraó que o sucedeu, os Arqueres na quinta dinastia, chegou ao poder com a ajuda dos sacerdotes de Heliópolis, literalmente a cidade do Sol. Isto poderá ter levado o faraó a conceder privilégios aos templos desta cidade. Consequentemente, levaram a modificações na dinâmica política e a alterações na ordem dos cultos religiosos.
Existe um papiro que atesta a construção de 6 templos solares pelos faraós da Quinta Dinastia, mas só se conhecem 2. É possível que o chamado Templo das Esfinges seja um dos restantes que faltam encontrar. Os Araqueras, depois de 2498, construiu o primeiro templo solar e o último templo solar foi construído até 2414 por Menquerés. Segundo inscrições em túmulos privados, este faraó mandou construir um templo solar, denominado Aket-Ra, o Horizonte Ra. Este templo não foi até hoje identificado. Eu proponho que ele seja o chamado Templo das Esfinges, porque o facto deste templo ter ficado inacabado revela provavelmente que o faraó que o construiu não governou por muito tempo, mas também que os faraós seguintes não quiseram ou não puderam terminar a sua obra. No Império Antigo, só o faraó Menqueras obedece a estas duas condições. De seguida, o Império começou a declinar. Além disto, o nome Horizonte de Ra para um templo colocado em frente às Esfinges, a que Tutmés IV chamou o Horizonte de Horus, poderá ser propositado. Isto parece indicar uma tentativa de usurpação dos templos já existentes para legitimar e promover cultos posteriores. Neste caso, o culto solar. Algo recorrente no Império Egípcio. Penso que Tutmés IV fez o mesmo com a Estela do Sonho. Talvez o mais grave tenha sido o facto de ter utilizado uma pedra do templo de Kefren para escrever a sua estela. Os artefactos mais importantes são os templos em si mesmo. A sua disposição e encaixamento parece indicar que primeiro foi construído às Esfinge, depois o templo do Vale e a avenida cerimonial e por fim o fosse o templo solar, o Horizonte de Ra, conhecido como o Templo das Esfinges. Concluindo, diria que a Esfinge atual é o resultado de duas construções ocorridas no Império Antigo. A primeira, a Esfinge propriamente dita, foi construída por Djedefre entre 2566 e 2558 na Quarta Dinastia, à imagem de seu pai, o grande Quéops. A segunda ocorreu entre 2422 e 2414, realizada por Menquerés com a construção do fosso e do seu templo solar, o Horizonte de Ra. Na pirâmide de Djedefre em Abu Ruaz foi encontrada a mais antiga esfinge conhecida do Egito. Ela representa a rainha Teferes II, sua mulher e filha primogênita de Quéops. Djedefre também foi representado na forma de esfinge, mas só a cara sobreviveu até aos nossos dias. Parece-me bastante aceitável que ele possa ter representado o seu pai da mesma forma, com a grande esfinge de Giza. O propósito da esfinge era o de guardar o túmulo de seu pai, Quéops, enquanto zelava pela separação dos mundos e mantinha a ordem no Egito. Mas também terá sido para legitimar o seu direito ao trono. Quéops tinha muitos herdeiros e Djedefre não era o sucessor imediato. Quanto ao nome original, penso que já se teria desvanecido quando Tutmés IV escreveu a Estela do Sonho. Porque o facto de ele ter chamado Horus, Capra e Ra e Atum, vários nomes de deuses egípcios, significa provavelmente que ele já não sabia qual era o seu verdadeiro nome. Atualmente, ela é conhecida no mundo inteiro simplesmente como Esfinge. E Esfinge é hoje um nome egípcio que transcendeu a sua origem grega.